A cheia dos igarapés do Rio Acre em 2023 trouxe à tona mais uma vez a questão do planejamento urbano em Rio Branco. Na verdade, a falta dele. Antes de detalhar as lacunas expostas nos últimos dias, especificamente no quesito ocupação irregular nos leitos dos rios e igarapés, é necessário entender de fato o significado de planejamento urbano, que no entendimento desta arquiteta e urbanista é um mecanismo vivo. Como a gente fala de água, a gente fala de lixo, a gente fala de pavimentação, a gente fala... Existe uma responsabilidade social. Por isso que eu disse que, para mim, planejamento urbano é um mecanismo vivo. E ele só funciona através de dados estatísticos. A gente não pode resolver um problema e achar que ele está sanado se a gente não olha todo o entorno, o bairro seguinte, o que já existe. Então, para isso, existe planejamento. Daniela lembra o plano diretor elaborado em 1986, inclusive citado pelos professores Alexandre Ride e Evandro Ferreira na reportagem sobre as causas das enchentes após a chuva histórica de 23 de março na capital. De acordo com o levantamento prévio da Defesa Civil, Rio Branco possui 61 áreas de risco, onde estão cerca de 5 mil famílias, aproximadamente 14 mil pessoas. Esses números colocam Rio Branco entre os 20 municípios com maior incidência proporcionalmente no país. Se programas e projetos de governos não levam em consideração regras e diretrizes, a tendência é dar ruim. Tem lá na legislação que 20% do terreno precisa ser permeável. O que é permeável? O solo livre, completamente desocupado, né? Para quê? Para que a água que cai da chuva consiga permear e a gente não tenha acúmulo. Se numa quadra inteira, a cada 20% de todos os terrenos fossem respeitados, a gente teria uma situação diferente. Isso para dar um exemplo, não é só isso. Mas o que eu quero dizer é que tem uma parcela de responsabilidade que cabe a cada um, e que as pessoas, na hora que tem o seu próprio interesse, pensam assim, só eu, não, mas eu só vou pavimentar aqui porque eu dou festa para o meu filho, porque eu preciso de espaço para secar minha roupa, e esquece que esse 1 mais 1 faz o todo, e a gente está vivendo essa situação, né? A situação de hoje é o quê? É um volume maior de chuva? Não. A gente tem uma questão matemática, né? Há um volume de água que cai e que, por não ter por onde escorrer, ela procura seus espaços, ela sobe, né? Quando se fala em programas habitacionais, a Cidade do Povo foi apresentada como o marco deste segmento no estado. As primeiras casas foram entregues em 2014. A intenção do governo era retirar essas famílias de áreas alagadas e de risco para colocá-las aqui. 13 anos depois, o que seria sinônimo de dignidade, recomeço para essas famílias, se tornou na síntese da ineficiência das políticas públicas, especificamente no segmento de casas populares. Mas o que deu errado neste projeto ambicioso? A especialista tem uma explicação. As pessoas que foram alocadas lá não são coisas, são pessoas. Né? E por isso que eu falei do mecanismo vivo. Quando você desloca pessoas, você tem que dar a ela condição de manutenção da sua vida, da sua qualidade de vida. Então, assim, isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiquíssima, digamos assim. Em 1950 já se tirava pessoas de áreas instáveis, em Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, e deslocava para um conjunto habitacional feito com esse propósito. Nenhum deles deu certo. Todos favelizaram. Por quê? Porque as pessoas, quando escolhem um lugar para morar, e aí não é só porque aqui está desocupado, sim, essa é a principal característica, né, que é a questão financeira, né, economicamente. Mas eles também escolhem um lugar que eles possam ter facilidade no transporte, esteja próximo do trabalho, tenha um serviço comunitário para a creche, escola do filho, para ele poder trabalhar. Então, quando você ignora tudo isso, o que ele reconhece naquele lugar? A vida dele fica toda difícil. Os 187 milímetros de chuva que caíram sobre Rio Branco no dia 23 de março também inundou casas na Cidade do Povo. O motivo é a existência de um igarapé na região, algo que não foi levado em conta pelo governo à época
no início das obras. É muito mais fácil não, eficiente, porém mais difícil, você estudar o deslocamento para áreas próximas, que foi uma coisa que eu já falei algumas vezes, que a cidade é cheia de vazios urbanos. Daria um trabalho enorme, mas a prefeitura poderia fazer um banco de dados com levantamento de áreas que ficaram, né, sobre a administração da prefeitura para deslocar pessoas. Precisa fazer um mapeamento, um trabalho social para reconhecer quem são, para onde mudariam. E aí, de fato, você vai ter uma solução definitiva. A carência de mobilidade urbana também ficou explícita com a segunda maior enchente do Rio Acre, em Rio Branco. A ponte metálica Juscelino Kubitschek foi interditada no dia 28 de março por causa do acúmulo de balseiros em um dos pilares. O trânsito precisou ser realocado para a ponte de concreto, Coronel Sebastião Dantas. Diante do aumento no nível do rio, foi bloqueada na sexta-feira, dia 31 de março. Desta forma, todo o trânsito entre o centro e o segundo distrito ficou restrito à quarta ponte, que dá acesso à Avenida Amadeu Barbosa. Nas imagens de Pedro Devani é possível observar o nó na rotina dos motoristas. A quarta ponte foi inaugurada em 2010. De lá para cá, nenhum investimento neste sentido foi iniciado, consequentemente finalizado. Rio Branco vê a população crescer, enquanto a malha viária não acompanha esse crescimento. Rio Branco tem uma vasta lista de exemplos de descontinuidade de obras viárias, mas dois deles se destacam. O primeiro, a Avenida Ceará, que é duplicada até este ponto, no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. Daqui até a quarta ponte, a estrutura da via é a mesma há quase 40 anos, justamente na extensão onde o trânsito é mais intenso. O segundo exemplo é a Avenida Getúlio Vargas, outra via importante do ponto de vista da mobilidade urbana da capital do Acre. Aqui, neste cruzamento, ela é duplicada. No entanto, se você andar alguns passos, vai perceber que essa duplicação para por aqui. A especialista afirma que, do ponto de vista técnico, não existe objeção a esse tipo de projeto, feito aos poucos, mas que a demora na execução pode trazer transtornos à população no médio a longo prazo. As ruas são para os carros como os leitos são para as águas, os leitos dos rios. É onde eles, né, seguem. Você não pode ter um momento em que eu tenha oportunidade, ter um fluxo intenso, se lá na frente eu vou ter uma obstrução. É que nem o que acontece no Rio. Tem uma obstrução, a água sobe. Tem uma obstrução, os carros param, eles vão ficar ali. Então, assim, na questão da mobilidade urbana, há que se ter também um planejamento. E esse planejamento é em cima de dados estatísticos. Volume de demanda, quantidade de população, né? Áreas, vazios urbanos. A cidade não é ocupada toda da mesma forma, com a mesma densidade demográfica, né? A gente tem demandas diferentes de serviços em áreas distintas. Tem áreas que é só residencial e que as pessoas não têm tantos veículos. Então, quando você trata pontual, na verdade, você está, e não olhando para o resto, você está com certeza produzindo outros problemas. O governo apresenta projetos pomposos para melhorar a mobilidade da capital. Viaduto aqui e outro ali, ponte acolá, mas nada sai do papel. A Prefeitura de Rio Branco segue o mesmo ritmo, com o anúncio de um elevado na rotatória da ABB. De concreto mesmo, nada. Como vimos, a cheia dos igarapés e do Rio Acre não causa prejuízo e transtorno apenas às 75 mil pessoas atingidas diretamente. Se estende a praticamente todos os quase 420 mil habitantes existentes na cidade, de acordo com o censo 2022 do IBGE. Como bem falou a especialista, o planejamento urbano é um organismo vivo. Depende da efetiva participação de todos. Mas e quando a engrenagem mais importante, os governantes, não faz a parte que lhe é devida? Resta à população padecer.